Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Que bonito isso que Jesus traz. E para exemplificar bem o que ele está falando, a primeira leitura aborda o testemunho de Santo Estevão, que é levado ao sinédrio para ser julgado e tem a experiência que o Cristo teve das falsas acusações, do suborno, né? Então subornaram alguns indivíduos que disseram: ouvimos este homem dizendo blasfêmias contra Moisés e contra Deus. São João Crisóstomo diz que aqueles soldados que flagelaram Jesus foram subornados também. Receberam grana para fazer aquilo com tanta violência. Então Santo Estevão, ele vive algo similar ao mestre. O povo é incitado, os anciãos da lei, os doutores da lei que prendem ele, prestam ali falso testemunho contra ele. Este homem não cessa de falar contra este lugar santo e contra a lei. Por que eu estou dando tanta ênfase nisso daqui? Assim como Jesus diz no Evangelho, esforçai-vos. Esforçai-vos é uma violência que precisa ser feita para alcançar algo. Aquele povo que estava se esforçando, não para ouvir Jesus, para estar na presença dele, mas porque tinha se alimentado de um milagre que Cristo fez e estava atrás de rango, de comida, de alimento. E Jesus usa desse gancho para exortar eles: esforçai-vos não pelo alimento que perece, mas aquele alimento, meu irmão, que dá a vida eterna. Então Estevão foi aquele que com valentia e com ousadia confessa sua fé em Jesus Cristo ressuscitado. E é para mim e para você exemplo, irmão. Ainda que Jesus não nos peça o martírio de uma vida cristã coerente, o que mais precisa hoje, o que a mãe igreja mais necessita, não é de críticos, não é de intelectuais, não é de catedráticos, mas de homens e mulheres que têm uma vida coerente ao Evangelho. Hoje tem muita gente falando, muita gente palpitando, muita gente dando curso, muita gente... Mas que você olha para a vida é uma lástima. Aonde a vida desmente aquilo que as palavras proclamam em cima dos púlpitos. A vida de Estevão foi uma vida cheia de firmeza, que não se deteve ante os falsos escândalos, nem ante o que poderiam dizer dele. Então eu e você, nós temos que ter consciência que nós vivemos em ambientes em que, vez por outra, nos olharão com reservas por não entenderem o comportamento cristão, nem muitas das amáveis exigências da doutrina de Cristo. Eu não sei aonde é o teu desafio, o teu dia a dia. Faculdade, trabalho, família, escola. O que eu sei é que, assim como Santo Estevão teve a coragem, meu irmão, de não negar Jesus Cristo, um desafio que é permitido a cada um de nós é para ser sal e luz no meio das trevas e aonde não tem têmpera. Olhar para aquilo que Jesus fala e contemplar o que Santo Estevão viveu é massacrar o respeito humano. Eu e você, nós temos que renunciar dia após dia ao respeito humano. O respeito humano, ele não pode fazer parte da nossa vida. Tem uma frase de São João Maria Vianney. Ele diz assim: sabem qual é a primeira tentação que o demônio apresenta a uma pessoa que começou a servir melhor a Deus? Qual a primeira tentação que o demônio apresenta a uma pessoa que começou a servir melhor a Deus? É o respeito humano. E aí vai uma pergunta: como que é o nosso comportamento com os amigos, no trabalho, numa reunião social?
Mostramos com valentia e simplicidade a nossa condição de filhos de Deus, aquilo que nós cremos, aquilo que o mundo não aceita, não é digerido. A doutrina de Cristo que ele diz: céus e terras passarão, mas a minha palavra não passará. A defesa da vida desde a concepção. A liberdade do ensino. O posicionamento da igreja contra os anticoncepcionais, contra tudo aquilo que se opõe à vida. Aqui você coloca anticoncepcional, DIU, vasectomia, laqueadura, tudo no mesmo bolo. Que é aquilo que o catecismo da igreja aborda quando vai tratar do matrimônio. É só ler lá os parágrafos que tratam sobre isso. Mas numa roda de amigo, quando vai para esse assunto, o que é o respeito humano? É o medo de desagradar o homem. Então eu coloco o homem acima de Deus. E eu temo o olhar humano, eu temo a zombação humana, eu temo o sarcasmo, a zombaria. E eu massacro Cristo, a verdade, por medo desse olhar. O que é a coragem? O que é a fortaleza? Eu pisoteio, eu esmago, eu anuncio a verdade, ainda que eu seja zombado e incompreendido, mas não nego Cristo como Santo Estevão. E sofro a consequência disso. Porque para haver conversão, mudança de vida, tem que ter quem tenha coragem de falar. Mas o que é o problema hoje? As pessoas, por causa de um conflito, de uma zombaria, elas param. Não, mas aquela pessoa é jogar a pérola aos porcos. Ah, mas isso, ah, mas aquilo, eu tô só rezando. Não, agora eu vou só rezar, porque, ô irmão, tem que anunciar. Tem que rezar, tem que se mortificar sim, mas se você tiver a oportunidade de defender a tua fé, de falar aquilo que você pensa, não seja omisso. Deixar-se dominar pelos respeitos humanos é próprio de pessoas com uma formação superficial, que não lhes proporciona critérios claros e dotadas de um caráter pouco firme. É isso aí. Essa tua formação é uma formação superficial. Porque quando o cara ele tem uma formação profunda, quando a mulher ela tem uma formação profunda e ela abre a boca, ela domina aquilo que ela está falando, aquilo que ele está falando, aquele que está do outro lado, ele fica quieto. Ele cala sua boca, porque ele é um ignorante das coisas sagradas. E ainda que ele tenha um pouco conhecimento, ele sabe, porque a verdade ela é uma pessoa, e quando a verdade ela vem, ela explode dentro da alma. Ela explode dentro do coração. E Deus dá autoridade quando você esmaga o respeito humano e dá a tua cara a tapa pelo evangelho. Agora tudo isso, ele tem que ser abordado de uma maneira mansa. Não tô falando pra você bater e brigar, gritar. Cada um tem a sua forma de falar, mas é aquele conselho de São José Maria Escrivá, né? Se souberes falar sem ferir, sem ofender, mesmo que devas corrigir ou repreender, os corações não se fecharão. De outro modo, as tuas palavras esbarrarão contra um muro maciço. A tua semente não cairá em terra fértil, mas à beira da estrada, da indiferença ou da falta de confiança ou na pedra, de um espírito mal disposto entre os espinhos de um coração ferido, ressentido e cheio de rancor. Se souberes falar sem ferir, sem ofender, mesmo que devas corrigir ou repreender, os corações não se fecharão. Aí ele fala do outro modo, que outro modo se falar de uma maneira que a pessoa se sinta julgada ali, né? Julgada no sentido de não tô falando pro teu bem, não tô falando com amor,
onde a pessoa não sinta que aquilo que está sendo trazido, está sendo trazido pelo bem maior que é a libertação dela, mas por um julgamento, por uma arrogância, por um orgulho de quem conhece a verdade, ou de quem está acima dele e dela. Não, isso Jesus nunca fez. Sendo Deus e podendo fazer. Sempre Jesus trouxe de uma forma mansa, simples, afetuosa, misericordiosa. E quando as almas sentem a misericórdia nas nossas palavras, elas escutam. E é assim que eu concluo esse áudio, essa meditação de hoje. Deus, que Nossa Senhora possa nos dar a graça de um entendimento e de uma coragem para vencer o medo e aquilo que nos atrapalha de sermos apóstolos nesses tempos.